Vamos ver aqui agora sensores e atuadores. Os sensores comuns, atuadores comuns são o quê, gente? Placa de som, monitor, esse projetor aqui, certo? Uma impressora. Certo? Um sensor comum, mais comum de todos, que teclado. O segundo mais comum, mouse. Tá bom? Você tem microfones, câmeras digitais, certo? Você tem uma série de objetos como esses aqui. Tá bom? Essa Barbara Blackburn aqui é a recordista mundial de digitação. Tá bom? Ela conseguia picos de 20 toques por segundo. Sabe? É uma coisa que eu não consigo entender. Eu me acho bom datilógrafo, ela é 1000 vezes melhor. Sabe? E agora, se você considerar que aquele que eu falei já, com 8 bits você consegue representar qualquer tecla, certo? Ela produzia bits no pico, certo? Numa taxa de 8 vezes 20, certo? 160 bits por segundo. Tá? É essa que é a taxa que ela consegue fazer. Tá? Ela usava, vou usar isso aqui para falar mais uma coisa interessante, ela usava um teclado diferente, um teclado de Dvorak. Os teclados vêm das máquinas de escrever, que essas também já devem ter visto. Você apertava uma coisa aqui, uma tecla, tinha um mecanismo mesmo, certo? Que fazia com que um bracinho martelasse. O bracinho tinha uma letra na ponta dele aqui, ele martelava uma fita e atrás estava o papel. Aí que você conseguia escrever sobre o papel. Sabe? E as máquinas de escrever foram lançadas no fim do século XIX e fizeram sucesso muito rapidamente. E o pessoal treinou, né? Tinha pessoas que datilografavam muito bem e um bracinho enganchava no outro. Eles projetaram o teclado para atrapalhar, não para ajudar, para tornar mais lenta a datilografia, para não ficar dando esse problema, que cada vez que enganchava, aí sua produtividade caía muito mais do que se você batesse mais devagar. Com os teclados eletrônicos, sem movimento físico, certo? Essa necessidade desapareceu completamente. Então, poderia se esperar que mudasse isso daí. E o Dvorak fez exatamente isso daí. Ele projetou esse teclado aqui, fazendo um estudo para a língua inglesa de co-ocorrências de letras, sabe? O M vem depois de um E, tá certo? Com frequência, tá certo? E então você põe o M do lado de cá, o E do lado de cá. Então, quando você pega pares que ocorrem com frequência na língua inglesa, ele procurou colocar uma letra para a mão esquerda, a outra letra para a mão direita. E com isso você consegue uma velocidade maior, e assim que a Bárbara bateu o recorde mundial de digitação. Tá bom? Mas esse teclado nunca colou, gente. Ele existe por aí para digitadores profissionais. Tá bom? Porque todo mundo já tinha aprendido a datilografar com o teclado antigo. Você não vai mudando isso, não. Certo? Então, apesar da pouca idade, a computação é bastante conservadora. Certo? Algumas coisas, mesmo tendo uma coisa melhor, o pessoal não muda, não. Sabe? Mantém algumas coisas porque já é padrão. Bom, se você pegar aí uma camcorder de HDTV, certo? Ela produz bits, certo? 24 milhões de bits por segundo. Bom, isso é 150 mil vezes mais do que a taxa do recorde mundial de datilografia. Pegando agora outros sensores mais esquisitos que tem por aí. Isso aqui é um radiotelescópio, que fica aí capturando ondas aí dos confins dos universos. Isso aqui é um acelerador de partícula que está lá em Genebra, na Suíça. Isso aqui é um desenho por cima, que na verdade ele é subterrâneo, ele fica uns 100 metros abaixo do solo, e é um círculo de 28 quilômetros de extensão. Então, eles têm enormes magnetos lá que eles põem partículas subatômicas lá para acelerar e para investigar a física de altas energias. E esses dois aqui, gente, eles produzem a taxa de produção de informação dele é de gigabits por segundo. Sabe? Ou seja, cada um deles equivale a 7 milhões de pessoas digitando naquela velocidade, que é o recorde mundial. Então, eu estou falando isso tudo aqui para vocês terem uma ideia de onde que vem os bits que estão aí na internet, de onde que vem os bits que estão nos computadores. Certo? Uma pequena parte deles vem de teclados, certo? Mas é uma parte muito importante. Tá bom? É a parte que a gente manda e-mails, é a parte importante socialmente. A economia mundial é movida por teclados. Teclados são, sem qualquer dúvida, o dispositivo de entrada mais importante que os computadores dispõem. Mas eles produzem isso, né? Tem taxas muito menores do que a de instrumentos que a gente tem por aí. Bom, aqui só para dar um exemplo de um atuador mais estranho, você tem um braço robótico aqui, que em geral isso aqui é comandado por um computador, que lá dentro do computador você tem números que falam para posicionar essa garra aqui, certo? Outro número fala para mover essa articulação que está aqui, outro para essa, outro para essa, outro para essa, outro para girar o braço do lado de cá. Então, com isso, você consegue fazer, enviando números para esse braço, você faz ele pegar uma peça daqui e mover para cá.
Tá? É só para dizer que existem atuadores também bastante complicados. E você tem ainda redes de computadores, bom, que são atuadores e sensores ao mesmo tempo. Bom, e que é isso que permitiu a construção da internet.